Já pensou se tudo o que aprendemos sobre a origem da África não fosse bem assim? Muitos de nós crescemos ouvindo que nossa história começa com as migrações e evoluções humanas. Mas imagine se eu te contar que a chave para entender a África pode estar escondida nas páginas da Bíblia. Hoje, vamos explorar um segredo muito antigo que conecta este fascinante continente diretamente aos textos sagrados. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe e acompanhe as próximas revelações que podem mudar sua forma de ver a história e a cultura rica da África. Fique ligado em cada detalhe deste vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua voz é uma parte vital desta jornada que empreendemos juntos. E no final, faremos uma linda oração juntos. As Escrituras Sagradas dizem que todos os seres humanos descendem de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Cam, um desses filhos, é visto como o ancestral dos povos de pele mais escura. Por outro lado, Sem é considerado o ancestral dos povos semitas, como árabes, judeus e sírios. Jafé, outro filho, é conhecido como o progenitor dos europeus e de alguns grupos asiáticos. Essa história sublinha que todos nós, de diferentes culturas e etnias, compartilhamos uma origem comum. Essa árvore genealógica bíblica não só influencia a maneira como entendemos a origem dos povos na religião, mas também molda muitas discussões culturais e sociais ao longo dos tempos. A ideia de que todos temos ancestrais comuns tem sido usada para promover igualdade entre etnias, mas, infelizmente, também para justificar divisões e conflitos. Contudo, é crucial reconhecer que, além de suas interpretações religiosas, a visão sobre essas linhagens pode variar muito conforme diferentes perspectivas históricas e culturais, destacando a complexidade das narrativas humanas sobre suas origens. Historicamente, a palavra ramítico foi usada para descrever os descendentes de Cam, ou Canaã, um dos filhos de Noé. Depois do grande dilúvio narrado na Bíblia, Noé, seus filhos e suas esposas tiveram a tarefa de repovoar a terra. Especificamente, Cam é muitas vezes citado na Bíblia como o ancestral dos povos africanos, estabelecendo uma forte ligação com o continente africano. Por exemplo, o livro dos Salmos o menciona como o antepassado dos antigos egípcios. Além disso, fontes rabínicas e outras tradições históricas judaicas também identificam Cam como o progenitor dos povos africanos. Essas interpretações sugerem que os descendentes de Cam se espalharam por várias áreas, formando diversas nações dentro da África. Essa perspectiva ressalta a importância cultural e histórica de Cam na compreensão das origens africanas. Com o passar do tempo, a chamada teoria ramítica foi adaptada em várias narrativas históricas e culturais, muitas vezes para explicar a origem de civilizações complexas na África, como as do Egito e da Etiópia. Essas interpretações antigas mostram como os textos bíblicos foram moldados e adaptados ao longo dos séculos para abordar questões de identidade e pertencimento cultural. A palavra Cam, em hebraico, aramaico e outros idiomas antigos, significa escuro ou queimado, referindo-se à pigmentação de seus descendentes. Em Gênesis 10, os versículos de 6 a 20 detalham a descendência de Cam, conhecida como Camítica, incluindo Cush, progenitor de várias nações africanas, e Mizraim, fundador do Antigo Egito. Árabes, judeus e sírios frequentemente se referem ao Egito como Mizraim, o nome de seu fundador. Cam teve outros filhos, incluindo Puti e Canaã, sendo este último o ancestral dos cananeus, e não dos africanos. Os filhos de Cush, como Avilá, Sabitá, Sabteca, Raamá e Nimrod, também são significativos. Nimrod, em particular,
É reconhecido como um antigo líder nas terras que hoje são conhecidas como Babilônia e Sumer. Mizraim é considerado o antepassado de povos do norte da África, incluindo etíopes e filisteus. Essas ricas histórias e linhagens destacam a profundidade e diversidade das narrativas encontradas nas escrituras sagradas sobre os povos africanos. Todos os etíopes descendem de Cuxe, assim como os habitantes da Núbia, conhecida nos tempos antigos como o Reino de Cuxe. Estes são os principais povos e nações gerados por Cuxe, o primeiro filho de Cam. Eles incluem não apenas Cuxe e Núbia, mas também o Reino de Cuxe, o Reino de Núbia e os antigos samaritanos. Nimrod, o filho rebelde de Cuxe, é visto como o progenitor do povo samaritano. Além disso, crê-se que os povos do sul da Índia, incluindo os nativos da região, sejam descendentes de Cuxe, assim como vários outros grupos africanos, como os malianos, eritreus, quenianos, congoleses e os bantus do Gabão. O nome Cush é frequentemente associado à Etiópia e à África na Bíblia, e literalmente significa Etiópia ou negro. Mizraim, por sua vez, é considerado o ancestral dos antigos egípcios e de muitos povos do norte da África, incluindo os berberes e os tegues de pele escura. É interessante observar que todos os povos semitas, como arameus, árabes e israelitas, chamam o Egito de Mizraim. Essa denominação é usada em várias línguas antigas, como aramaico, árabe e hebraico. Sabe-se que Cam é o ancestral tanto de todos os povos africanos quanto dos do sul da Índia, e ele viveu por um longo tempo, nascido antes do dilúvio. Cam desfrutou de uma vida excepcionalmente longa, tendo visto até a quinta e sexta gerações de sua descendência. Assim como Sem, que viveu cerca de 600 anos, acredita-se que Cam também alcançou uma idade semelhante, embora os textos bíblicos não forneçam uma confirmação exata do número de anos. Presume-se que ele tenha vivido até os 600 anos, assim como seu irmão. A localização do túmulo de Cam é incerta, mas algumas teorias e estudos sugerem que pode estar na Etiópia ou até na Núbia. Outras teorias propõem que ele está enterrado na Mesopotâmia, na terra dos samaritanos. No entanto, muitos acreditam que o túmulo de Cam se encontra na África, especificamente no Sudão ou na Etiópia. Alguns também sugerem que ele poderia estar enterrado no Egito, o que adiciona um fascínio especial, considerando que o Egito é um país repleto de mistérios, com tumbas de pessoas enterradas há 3 ou 4 mil anos sendo descobertas constantemente. O livro dos Jubileus nos fornece mais informações sobre a longevidade de Cam e eventos relacionados à família de Noé e as 3 linhagens: a linhagem de Cam, a linhagem de Sem e a linhagem de Jafé. Este antigo texto judeu, considerado autêntico no tempo de Cristo e, mesmo antes disso, relata que Cam estava completamente em desacordo com a decisão de seu filho mais novo, Canaã, de se estabelecer na terra de Sem, hoje conhecida como Israel. Canaã é um termo com múltiplas referências na história e na religião. No contexto bíblico, Canaã é conhecido principalmente de 2 formas, como região geográfica. Canaã era o nome antigo para uma área no Oriente Médio que hoje inclui partes de Israel, Palestina, Líbano e a costa ocidental da Jordânia. E como figura bíblica, na Bíblia, Canaã é mencionado como um dos netos de Noé, sendo filho de Cam. Avançando na história, Canaã ignorou a desaprovação de seu pai em tomar aquelas terras para si. De acordo com o livro dos Jubileus, Cush e Mizraim, irmãos de Canaã, junto com seu pai Cam, também expressaram desaprovação pela decisão de Canaã de se estabelecer na terra de Sem, hoje correspondente a Israel. Eles foram até Canaã e ordenaram que ele deixasse a região,
acreditando que as terras africanas deveriam ser reservadas para os descendentes de Cã. No entanto, Canaã desobedeceu e continuou a residir naquela terra, ignorando completamente a vontade de seu pai e de seus irmãos. O livro dos Jubileus, um texto que ecoa os antigos escritos bíblicos, relata que Cã fundou a primeira cidade e província após o dilúvio, nomeando-a em homenagem à sua amada esposa, Maluz. Esse detalhe ressalta a importância e a influência dos povos africanos na formação de civilizações e culturas mundiais, destacando uma rica contribuição africana à história global. Dentro da narrativa bíblica, especialmente em Gênesis 10, Cã é identificado como o progenitor de importantes povos africanos. Entre seus descendentes, Cuxi está associado a Núbia, uma área histórica que abrange partes do que hoje conhecemos como Sudão e sul do Egito. Mizraim está ligado ao Egito. Puti é associado à Líbia. E Canaã, a região homônima que abrange áreas da moderna Palestina. Esse registro genealógico estabelece uma base para entender as relações históricas e culturais entre os habitantes dessas regiões, destacando a diversidade e a interconexão de suas culturas. Interconexão de povos através de gerações, migração de Abraão, originário de Ur dos Caldeus, uma região que hoje faz parte do Iraque, desempenha um papel crucial nas tradições do judaísmo, cristianismo e islamismo. Atendendo a uma promessa divina, ele deixa sua terra natal em direção a Canaã, antecipando a fundação de uma grande nação. Eles simbolizam a interligação e a influência mútua das culturas ao longo do tempo. As histórias bíblicas sobre Cã e seus descendentes não apenas nos fornecem uma visão das origens e migrações de povos antigos, mas também revelam como essas narrativas têm sido fundamentais na formação da identidade e da história coletivas de várias nações. Essas tradições, repletas de temas de fé, sacrifício, luta e redenção, continuam a influenciar a sociedade moderna, refletindo os valores e crenças que moldam nosso entendimento do mundo e de nossa própria existência. Através das histórias de Abraão e José, por exemplo, somos lembrados do poder da fé e da perseverança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A migração de José para o Egito, em particular, destaca como os indivíduos podem ter um impacto profundo na história. Sua capacidade de ascender de um estado de escravidão a uma posição de poder não apenas mudou o curso de sua própria vida, mas também alterou o destino de todo o povo de Israel. A história de José oferece uma mensagem poderosa sobre como a sabedoria e a integridade podem prevalecer sobre a adversidade e como a misericórdia pode trazer cura e reconciliação. Esses relatos também reforçam a noção de que nossas ações podem ter efeitos duradouros e abrangentes, estendendo-se além de nossas próprias vidas para influenciar gerações futuras. A história de José, ao se entrelaçar com a subsequente história do êxodo dos israelitas, ilustra como eventos aparentemente isolados estão conectados em uma vasta tapeçaria de causas e efeitos, moldando a história em uma escala muito maior. Em última análise, as histórias da Bíblia, como a dos descendentes de Cã e a migração de Abraão, nos ensinam sobre a complexidade das relações humanas e o poder da fé e da moralidade em superar adversidades. Elas continuam a ser um recurso valioso para entender não apenas o passado, mas também as lições que podem ser aplicadas aos desafios contemporâneos, oferecendo perspectivas que são tanto históricas quanto inspiradoras. Eles evocam uma rica tapeçaria de culturas e histórias que moldaram não apenas a África, mas também o panorama global. Ao reconhecer Cã como o ancestral dos povos africanos, as Escrituras nos convidam a perceber a profundidade e a dignidade das raízes africanas que são, sem dúvida,
pilares da civilização humana. Esta perspectiva bíblica nos desafia a reavaliar preconceitos e a celebrar a diversidade que nos enriquece. Que este olhar para o passado nos inspire a construir um futuro onde todas as heranças sejam valorizadas por sua contribuição única à história humana. Esta visão das narrativas bíblicas oferece uma oportunidade para refletir sobre como as diferentes culturas interagem e se influenciam mutuamente ao longo do tempo. Ao destacar a origem comum dos povos e a interconexão entre as culturas através das gerações, somos lembrados da importância de entender e respeitar as diversas tradições e histórias que compõem a história da humanidade. A celebração da diversidade cultural, promovida pelo reconhecimento das contribuições de cada povo à civilização global, não apenas enriquece nosso entendimento do mundo, mas também fortalece os laços que unem as sociedades. Ao valorizar todas as heranças, promovemos um mundo mais inclusivo e empático, onde o respeito mútuo e a valorização das diferenças são fundamentais. Que as lições do passado, como as transmitidas pelas histórias de Cam e seus descendentes, nos inspirem a construir um futuro onde o diálogo intercultural e o respeito pelas diferentes heranças culturais sejam a base para um progresso humano compartilhado e sustentável. Esta é uma oportunidade para abraçar a complexidade da nossa história comum e para trabalhar juntos na construção de uma comunidade global que celebra e aprende com a riqueza de cada tradição. Agora, faremos uma linda oração juntos para finalizar o vídeo. Senhor Todo-Poderoso, que criaste a imensidão dos céus e a riqueza da terra, agradecemos-te por nos revelares as profundas conexões entre todos os povos. Hoje, voltamos nossos corações para as histórias antigas e sagradas, especialmente aquelas que nos lembram das origens comuns de nossa humanidade. Pai Celestial, que nos ensinaste a valorizar a diversidade e a beleza em cada canto do mundo, ajuda-nos a enxergar a dignidade e a riqueza das raízes africanas, que são pilares fundamentais da civilização humana. Que possamos aprender com os exemplos de Abraão e José, cuja fé e resiliência transcendem o tempo e as culturas. Senhor, pedimos que nos inspires a reavaliar nossos preconceitos e a celebrar a maravilhosa diversidade que nos enriquece. Que o respeito e o amor mútuos sejam as pedras angulares de nossas interações, permitindo-nos construir um futuro onde todas as heranças sejam valorizadas. Concede-nos a sabedoria para aprender com o passado e a coragem para moldar um futuro inclusivo, onde cada tradição e cada história contribua para o mosaico vibrante da vida humana. Que nosso espírito seja fortalecido pela compreensão e que nosso coração seja ampliado pelo respeito. Ó Deus, guia-nos em nosso caminho para um mundo mais justo e fraterno, onde a paz e a harmonia prevaleçam, unindo-nos como uma só família sob a Tua divina graça. Amém e amém. Depois dessa linda história, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua voz é uma parte vital desta jornada que empreendemos juntos. Até o nosso próximo encontro. E por fim, leia a Bíblia. O Rei está voltando.